Olá, meus amados estudantes. O vídeo de hoje é para falar um pouquinho sobre vícios de erros. Como acabar com aquela coisa automática de estudar o conteúdo, vai fazer a questão e você sabe que já fez a questão e continua errando abençoado. Já aconteceu isso com você? Já. Primeira coisa que eu preciso de um processo de conscientização no geral. Vamos fazer uma recapitulação até aqui? A ideia é criar um processo de plasticidade. Muitas das vezes você começa no integral e quer que as coisas aconteçam do dia para a noite. Bases comportamentais, comportamentos viciosos só são neutralizados com muito empenho constante e pode levar de 2 a 3 meses para de fato você começar a ver uma mudança significativa no seu comportamento e na tua forma de estudar. Forma que muitas das vezes não tinha nada a ver com falta de concentração e sim o ambiente externo. Desde o Skype até aqui, toda essa análise que estamos fazendo juntos, a ideia é conscientizar você. Lembre-se, o integral, ele não é um processo padronizado de produtividade, que é o que os coachings oferecem. Nós trazemos a ciência em seu favor, não só o coaching em si, mas também de modo muito mais amplo e consciente de que precisamos entender o nosso corpo, como funciona, principalmente através da terapia e neurociência, tá? Então há uma diferença muito grande em contratar os nossos serviços esperando uma planilha de estudos, porque isso realmente não é a missão principal do nosso trabalho, mas eu sei que até aqui você já entendeu. Vamos recapitular também que a maior fonte de estudos do nosso trabalho, como já deve ter notado, se você parar na parte de estudos da fase 1, nós realmente gostamos muito daquele processo de engenharia reversa. E o que é engenharia reversa? Nós temos uma limitação mental quando nos falta conhecimento ou quando a gente fica num nicho muito pequeno de informação, que é aquela repetição, sem ter uma evolução num geral, porque todo tempo o ser humano, toda a raça humana está no processo de readequação e evolução. Ainda continuamos evoluindo. A gente acha que a gente evoluiu do Neandertal até o Homo sapiens sapiens. Não. O nosso encéfalo ainda continua evoluindo. Outra conscientização aí para vocês. Por isso que muitos métodos e formas de estudos também estão mudando. Novos conhecimentos na área psiquiátrica, nutrição, nutrólogos também está sendo mudado porque estamos tendo acesso a informações que antes não tínhamos. A gente pode achar que já tem todo o conhecimento necessário para ter uma vida maravilhosa. Vamos morrer sem saber muita coisa. Assim como eu também tenho que sempre estar me atualizando e eu também preciso atualizar vocês para que vocês realmente saiam desse padrão que é esse processo de repetição que não só os professores, mas os outros lugares também oferecem para vocês, tá bom? Então, a engenharia reversa é todo o estudo que se usa as questões, independente de você pegar um tema e começar a usar as questões para estudar. Bastou usar as questões para estudar, bastou usar as provas anteriores para estudar. Isso é engenharia reversa. E lembre-se que nós acendemos as luzes, apresentamos inovações e readequações de modo individual a cada um de vocês, mas prezamos pela sua autonomia. A nossa ideia é transformar vocês em líderes. Então, a gente entrega o pacote, cria uma plasticidade no intuito de levar você à neurogênese. A neurogênese apresenta a criatividade, ou seja, é quando você pega as ideias e readequa aquilo que realmente funciona e é mais confortável para você. Então não tem importância que as tarefas não sejam idênticas, mas sim que elas tenham a personalidade de cada um. E lembre-se, respeite o seu tempo. Uns aprendem mais rápidos, outros não. Se você toma medicamentos controlados, você também está estudando no modo muito
acorrentado, o seu encéfalo ele não está funcionando 100%, porque precisa ser tratado e muitas das vezes esses medicamentos controlados reduzem a potência cerebral para que você não gaste tanta energia. Até aqui estamos conscientizados no geral? Eu prezo por sempre dar essa introdução, porque mesmo dando essa introdução, sempre tem alguém que pergunta, mas o que é engenharia reversa? Lembre-se, enfie de uma vez por toda na cabeça de vocês. Gamificação é um processo que a área de psicologia usa para pessoas com dificuldade de concentração, déficit de atenção. Lembrando que para saber se você tem déficit de atenção, não adianta só ter um questionário respondido, como muitos psiquiatras passam, mas é preciso também trazer as pessoas que convivem com você para fazer essa entrevista, fazer exames de sangue para avaliar a sua vitamina B, a sua vitamina D, todo esse processo de colina, magnésio, e mesmo que você pegue um padrão no exame de sangue, que é o que a maior parte dos médicos usam, esse padrão, dependendo da rotina que você, tá ali o padrão, dependendo do médico ou nutrólogo que você passa, vai estar sempre um pouco acima, tá? Então, quem estuda muito, quem tem uma predisposição à melancolia, quem herdou essa carga genética familiar, geralmente precisa estar com doses mais altas de vitamina D, de vitamina B, não pode faltar magnésio treonato, que é um relaxante excelente muscular, ou magnésio de malato. O óxido de magnésio não funciona aqui no quesito em que eu falo mental, tá bom? Precisa de vitamina C, então colina também, por isso que vira e mexe, eu sempre peço para suplementar com Cogmax. Às vezes a gente não quer pagar um pouquinho mais caro nos suplementos, mas acaba pagando caro no monte de material. Então é preciso ter uma conscientização que o seu investimento não está só no seu material, se você tem algumas peculiaridades específicas em detrimento da maioria. Tá me entendendo? Então, se de repente você é uma pessoa melancólica, toma remédios controlados, você é bipolar, você tem muitos altos e baixos, você não tem força emocional, o ambiente externo ou qualquer coisa nova te deixa agitado, ansioso, sim, você tem que seguir à risca todos os meus protocolos. Meus protocolos seguidos à risca, de 3, 4, 6 meses a um ano, até mesmo um ano e meio, você verá uma mudança significativa, não só mental, mas no seu organismo como um todo, tá bom? Dito isso, precisa falar sobre isso, só finalizando para o diagnóstico do transtorno de déficit de atenção, há um último exame que precisa também ser feito, que é um exame que a gente chama de Spectrum, tem vários nomes, tá? Que detecta uma deficiência no lobo frontal, tá bom? Mas quem realmente tem condições de investir em profissionais que peçam todos esses exames? Às vezes a gente acha que o médico que nos atende, ele sabe de tudo, né? Mas médicos também param de estudar, médicos também param de se atualizar. E é muito difícil ter médicos com preço acessível que são extremamente atualizados. Então eu procuro agregar todas essas informações e conscientizá-los para que vocês possam ter a informação suficiente para se cuidar e levar não só para vocês, mas para todos à sua volta, tá bom? Então, por que eu falei sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Porque muitas das vezes os vícios e erros também podem estar relacionados a um monte de medicamento que você toma e ao tratamento. Então, você que está tratando o emocional junto com os estudos também, então você precisa entender que você sempre vai estar de modo mais reduzido que a maior parte dos coaches ou dos estudantes que não tem esses déficits específicos que você tem. E aí, nesse caso, sim, você vai ter que ter muita paciência até chegar ao momento que você receba a alta do seu psiquiatra, comece o desmame pra gente entrar nos fitoterápicos, tá bom? Porque aí sim você vai estar 100% com o seu encéfalo funcionando e tendo o processo de memorização super forte, tá bom? Conscientizamos aqui? Conscientizado, Kátia. Pronto. Agora vamos falar sobre o vício de erros. Vícios de erros são como que eles são sanados. Então, você tá revisando, mas quando você vai fazer a questão, você percebe que pela terceira vez você errou. Você vai criar uma listinha
Você já não tem a lista de erros? Sim, que é o básico, com o caderno de erros. Você que já passou da primeira fase, já tá na fase 2, fase 3, né? A essa altura, se você estiver na fase 2, na fase 3, você já sabe que tem o material B. Quem é o material B? São aquelas gavetas que são criadas. O método semáforo em cima do código da letra de lei, né? O seu caderno de erros, uma lista de erros, tudo separado, que são gavetas que facilitam as suas revisões. Porque não dá para ficar revisando uma montanha imensa com constância. Vocês não conseguem revisar porque vocês não têm consciência que a revisão é feita no material enxuto, não no material enorme. Mas se você está começando agora, calma, respira, porque você sempre vai ter que entregar as fases direitinho para mim, porque não tem como te mudar, querendo todas as informações de uma vez por todas, tá bom? Tá. Agora, aqui sim é uma diferença. Digamos que você começou a fazer simulados, e aí quando você vai olhar lá na tua lista de erros, esse erro tá sempre lá, e você já se conscientizou. Você pode criar uma lista e chamá-la de SOS erro. Esse vício de erros, você só vai conseguir apagar esse rastro neural quando você fizer a revisão reflexiva. A revisão reflexiva é aquela em que você separa o tema e explica em voz alta, faz associação. Não adianta ficar em repetições e não adianta pegar desse mesmo tema uma batelada de questões se você não fizer associações, se você não melhorar um pouquinho os resumos desse vício de erros. Então vamos à sequência. Então crie uma lista SOS de erros, você pode chamar de vício de erros, que eu acho que é o ideal, que é diferente do caderno de erros, né? O caderno de erros, ele surge de conteúdo que você ainda está construindo a memorização, tá? O vício de erros é algo que você já estudou, e você, digamos que alguém falou o nome de alguém que você confundiu com Matilda, e o nome dela é Kátia. Aí toda vez que você olha a pessoa, o primeiro nome é o nome que vem errado, Matilda. Você só vai parar de chamar a pessoa com o nome errado quando você parar e fazer uma associação para acabar com esse rastro neural, tá? Então, você cria lista de vício de erros, você pega um caderno à parte, faz umas tabelinhas, procure deixar na parede para sempre ter contato, grava em voz alta, preferencialmente em áudio, explica o mesmo em vídeo, vai numa lousinha e faça uma explicação como se você estivesse dando aula, tá bom? Deixe acumular esses vícios de erros e aí lá na frente você decreta um dia a cada 30 dias para gravar do jeito que eu estou explicando. E esse método se chama, para apagar, obviamente, o rastro neural, vício de erros, tá? Mas o método usado para apagar o vício de erros chama-se revisão reflexiva. Estamos conversados? Espero que tenham gostado de mais essa dica, guarda esse vídeo e sempre olhe. Outra sugestão, você que tá aqui, que só viu uma vez o mapeamento, que só viu uma vez o método semáforo, a sugestão é, enquanto estiver com a gente todo mês, olhe novamente. Porque se você quer novas ideias, você quer estar antenado, estar entre os primeiros colocados, como a Mariana, que praticamente fechou a prova no TRF3, olha que a Mariana me deu um trabalho danado, ela ficou comigo 1 ano e meio e olha, tivemos que mudar, fazer uma reviravolta na vida emocional dela e nos estudos. Entende? Mas levou tempo, deu certo por quê? Porque ela era comprometida com a gente. Ela trazia informações para os monitores e estava sempre desabafando também comigo. Por isso que ela realmente viu uma mudança e ó, quando sair o resultado, pode gravar. Analista judiciário, Mariana vai ficar entre os primeiros colocados. Assim como Cláudia no TRT ficou entre os primeiros colocados, que também foi esplêndida a aprovação dela, tá bom? Ficou em 7º lugar. Assim como quem que eu posso falar pra você também? Ixi, gente, esse ano a gente teve muito aprovados entre os primeiros colocados, tá bom? Fica ligado, abre a mente, saia dessa caixinha, tá? Que infelizmente no nicho de concursos esses paradigmas, essas repetições de métodos, essas repetições de comportamento, você precisa mudar. Porque a sua mudança não está relacionada na gente ficar pegando no teu pé, na gente ficar mandando um monte de tarefas e enchendo o seu saco. Não. Se você não tiver comprometimento, não quiser ter empatia e amizade com a gente, muito improvável eu conseguir entrar na sua mente, tá bom? Então, se abra, pega isso, porque o que vocês estão tendo aqui no integral vale ouro. Se você tem um pouquinho de noção do que é fazer terapia, do que é ter um psicólogo de qualidade ou um nutrólogo de qualidade, ou alguém assim, realmente que você admire com tantas informações,
e você for um pesquisador, você tem noção que você não investiu tão caro e está tendo o melhor dos melhores aqui no seu dia a dia, tá bom? Um beijo, espero que tenham gostado de mais isso aqui. Anota que eu fico de olho, eu sou brava, hein? Beijos, abraço forte de urso.